Professor Paulo Máximo, obrigada pela entrevista do senhor aqui no nosso estúdio hoje. Para começar, gostaria de perguntar para o senhor como se deu a trajetória da carreira do senhor? O senhor é professor de informática? Na verdade é o seguinte, estava comentando aqui nos bastidores, fiz engenharia. E como todo bom candidato à engenharia, eu era um dos poucos homens da sala bonitos. Eu fiquei pensando o seguinte, bom, já que para bonito eu não sirvo, vou virar professor. Então resolvi mudar de lado. Em vez de sentar em um banco escolar, resolvi ir para a frente, tirar essas dúvidas que muitos professores acabam colocando na cabeça dos alunos. O que a gente sente, na verdade, é o seguinte, muitos professores, eu não sei porquê, não consegui entender isso, acabam não contando, não vendendo o peixe inteiro. Então, em função disso, resolvi mudar do lado do escopo. Em vez de estar entre os alunos, resolvi vir para a frente da sala de aula e contar aos alunos o que eles merecem e que precisam ouvir. E como que é o dia a dia à frente de um curso preparatório, por exemplo? Nós sabemos que o senhor não é somente professor de curso preparatório, né? Isso. Inclusive, se eu pudesse contar para a gente qual é a diferença. Para o preparatório, somente em questão de concurso público, a gente vê que o foco do aluno é diferente. Mesmo porque ele está procurando a carreira dele. E ele, claro, em função de concurso, embora seja extremamente desgastante um concurso público do ponto de vista da quantidade de informação, e mesmo pela procura intensa, a gente vê que são grupos diferentes. Eu dei aula na graduação e na pós durante muito tempo, dei aula para ensino médio, dei aula para quinta e oitava séries. Então você vê que são públicos distintos. Mas para vocês aí, concurseiros, a gente vê que a coisa é mais complexa, e mesmo porque acho que vocês se doam muito mais do que os alunos da graduação e da pós, por exemplo. E a sua matéria, que é informática, nós vemos que às vezes o aluno não tem grande preocupação em, de repente, quanto ao desempenho dele em questões discursivas ou questões sobre informática. Qual é aquela dica que o senhor daria, de repente, para aquele aluno que fala, eu já conheço, eu já fiz curso e tal, não preciso me preocupar com a informática. E, de repente, pode estar ali a não aprovação dele. A gente sempre conta, Guilmar, para os alunos que já têm experiência em informática, principalmente, fechem o foco nas teclas de atalho. As bancas, dependendo da banca examinadora, tem duas linhas distintas. Ou eles pedem o que é a grande coqueluche do momento, que é a internet. Então, internet, segurança, rede, protocolos, vírus, ameaças digitais. E outra banca tem uma outra linha, que é perguntar sobre os aplicativos do Office. Para ambas as linhas, que a gente sempre diz o seguinte, fique ligado, fique esperto com relação às teclas de atalho e às definições, mesmo as mais básicas. A gente cansa de mostrar questões aí que perguntam, para alternar janelas em um aplicativo Windows, usa-se Alt Tab. Agora, para se alternar as janelas no aplicativo tal, usa-se... Quer dizer, na verdade, estas perguntas dúbias, às vezes, fazem com que o aluno fique pensando, puxa, mas no Word é assim, ou no Windows é assim, será que no outro é diferente? Então, na verdade, é questão de você se acostumar com as teclas de atalho, se acostumar com as ideias que são, eu digo, globais, em termos de Windows, o Word, o Office como um todo, ou até o BR Office. Muitas empresas estão adotando o software livre, o software gratuito, assim como, obviamente, esta defesa que eu faço aqui do Linux, porque eu sou um Linuxer de bandeirinha e de carteirinha, com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, professor, nós sabemos, pesquisamos, descobrimos que o senhor é um eterno apaixonado pelo conhecimento científico. O senhor acha que é necessário para todo educador, todo aquele professor que faz exercício do magistério, necessariamente ter grande conhecimento dentro da área? Eu não digo o grande, mas o que a gente sugere para que os candidatos a professores, candidatos a docentes tenham, é uma paixão, antes de tudo, pelo que fazem. Eu faço isso, que ninguém nos ouça, há 26 anos eu sou educador. E eu posso chamar de educador, porque, na verdade, a educação é muito mais ampla do que simplesmente alfabetizar, do que ensinar logaritmo, ou do que ensinar teclas de atalho para alguém. Então, quando eu sempre que eu posso, eu faço isso, eu defendo a ciência como um todo, como conhecimento. Eu esqueci de contar isso, na verdade, aqui em Curitiba eu sou representante de uma organização chamada Café Scientifique. E esse Café Scientifique começou, a gênese foi na Inglaterra, foi para a Itália, chegou ao Rio de Janeiro e chegou em Curitiba. E eu, claro, como todo bom defensor da ciência, metido que sou, né?
Fui procurar saber como que eu posso fazer para fazer parte. Então, na verdade, não só faço parte, como sou representante do Café Scientifique em Curitiba. Então, na verdade, o que é isso? É uma reunião como estamos fazendo aqui, só que regada, como diz o nome, a café e, sobretudo, a ciência, ou seja, o grande conhecimento. Em todas as áreas. Linguística, informática, matemática, física nuclear, seja o que for. Então, senhor professor, senhor candidato, senhor aluno, senhor usuário, senhores colegas aqui do estúdio do Brasil inteiro, abram os olhos para a ciência, para o conhecimento. Nós estamos perdendo hoje para crianças de 10, 11 anos, nos outros países, que têm lá a sua função da ciência, não como nós temos aqui, que é colocar feijãozinho no algodão e vê-lo germinar. Não é só isso. Há outras facetas da ciência. A matemática, por exemplo. Claro, muita gente não gosta, mas é uma questão de cultura e, sobretudo, de amar perdidamente a ciência, ou seja, o conhecimento. O senhor acha que falta ao país, de repente, um incentivo maior, começando pelos bancos escolares mesmo, quanto a incentivar o conhecimento científico? Com certeza. Houve um achatamento cultural muito grande no país, desde que eu estudei, desde que comecei a estudar. Isso faz já um bom tempo. Nos tempos do meu primário. Na época eu via um esqueleto em sala de aula, eu lembro até hoje, isso há, sei lá quantos anos, 36, 37 anos atrás, eu via um esqueleto em sala de aula pensando, quando eu vou estudar sobre esse negócio? E uma palavra não saía da minha cabeça desde pequeno, que era a tal da fotossíntese. Eu não via a hora de estudar sobre isso. E claro, ao contrário dos meus colegas pré-adolescentes, eu ia para a biblioteca pública e ler sobre física e química. Por isso que eu virei isso que eu virei hoje. Mas na verdade, sou assim e sou feliz. Então, falta realmente um incentivo, principalmente nos bancos escolares brasileiros. Claro, não é genérico, em alguns lugares está se fazendo muito bom trabalho, recuperando as pessoas para a ciência, para o conhecimento. Mas eu ainda sinto uma falta, uma marcha lenta com relação à ciência no Brasil, ainda. Terminar, professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre uma atividade paralela que o senhor tem, que é regente de orquestra. Nós vemos pela voz do senhor, que é bem impostada, mas como o senhor utiliza essa outra atividade? Seria para desestressar o dia a dia da sua profissão? Veja que as pessoas vão a fundo procurar o que a gente faz na vida, mas estamos aí para isso. Minha vida é sempre um livro aberto. Guilmar tem razão. A música, na verdade, serve para desestressar, com certeza. Eu fiz parte de alguns coros como cantor, só que não satisfeito em ser o cantor, assim como não era satisfeito em ser o aluno, fui meter a ser o cara que está lá na frente. Então eu estudei regência por conta, montei meu próprio coro, fui regente do coral do Cefet aqui do Paraná durante 3 anos, mais 3 anos à frente do Instituto de Educação, e estou montando um coro e uma orquestra. Para quê? Obviamente para músicas eruditas. Minha formação, embora eu seja assim meio deste jeito, como os alunos se conhecem, sempre brincando. Hoje eu esqueci do porco, tenho um porco, tenho também os caras aqui, os alunos estão lembrando daquela coisa cheia de espinho, então. Paralelamente a isso, eu tenho um lado erudito, um lado de formação cultural, não digo elevada, mas diferente dos padrões a que a gente está acostumado. Então, eu tenho um projeto de montar um coro e uma orquestra, primeiro por desestressar, e depois pelo lado de tentar levar uma vez mais cultura ao nosso povo já tão faminto de cultura e, obviamente, de ciência também. Para terminar agora, professor, infelizmente nosso tempo é curto, gostaria que o senhor desse uma dica para aquele aluno que está labutando para passar num concurso e de repente não está tendo êxito. O que o senhor poderia falar para os alunos que estão nos assistindo? Meus amigos concurseiros, não é para desanimá-los, muito pelo contrário, mas pense no seguinte: a gente sempre discute em sala de aula, falamos aqui nos bastidores com a Guilmar, sempre falamos com os meninos do estúdio. Existe uma quantidade muito grande de pessoas procurando hoje um concurso, uma carreira pública. Só que veja a quantidade de informação e de matéria, de disciplina que você tem. Então é matemática, são os direitos todos, é a tal de informática, é a língua portuguesa, é o inglês, se for o caso. Então aquilo que eu digo, jamais desestimule, jamais se sinta menosprezado ou menor do que os outros por não ter passado. Na verdade, ser concurseiro hoje é quase que a mesma vontade que eu tenho de andar com a bandeira aí da cultura e da música. Então, na verdade, pense no seguinte: sempre tem algo que às vezes passa desapercebido, que pode ser um detalhe para o seu ingresso nesse seu concurso. Então, aquilo que eu digo, faça o que eu faço, leia. Essa vantagem, não sei se é vantagem, mas essa característica de todo bom nerd, desse óculos dessa grossura, leia bastante, leia, releia, estude informática, matemática, os direitos todos, a língua portuguesa e o inglês. Pronto, agora leia matemática, informática, os direitos todos, a língua portuguesa e o inglês. Vai lendo. É nesses detalhes aí
que a gente acaba encontrando o fio da meada. Quando eu dou aula de exercícios, eu sempre digo, assinale as palavras-chave. E dica, sim, tirada do bolso agora, nesse minuto. Palavras típicas. Nunca, sempre, todos, nenhum. Cuide com essas palavras. Estas palavras são as que podem ser a sua porta de entrada para a carreira pública. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor, professor. Eu que agradeço. Obrigado por enquanto.